Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 12 a 15, que diz: Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Hoje, o Senhor me levou a refletir sobre esses versículos, entendendo o contexto como um ensino para aqueles que são de Cristo e estão se aprofundando nele. Pois, o que Paulo quis enfatizar foi viver a dependência através do Espírito Santo, e não mais através do conhecimento humano, carnal e natural. Mas, para que haja uma visão correta daquilo que estamos fazendo e como estamos vivendo, é necessário reconhecer onde estamos e quem somos. Mas temos que saber a diferença para podermos ter o entendimento de onde estamos atuando e de que maneira. A palavra grega traduzida como natural é psikokikos e significa, de acordo com Strong, de onde ou que faz parte da respiração, que tem a natureza e características daquilo que respira, o principal da vida animal, o que os seres humanos têm em comum com os animais. Governado pela respiração, a natureza sensual, com sua dependência dos desejos e das paixões. Alguns acreditam que psíquico, termo usado no original, indica o homem entregue à sua psique, à sua mente, à sua razão, mas essa mera definição colocaria qualquer um de nós, servos de Jesus, aqueles que reconheceram ou confessaram Jesus ou não, na mesma condição, já que todos nos movemos racionalmente. Contudo, diante da afirmação de Cristo a Nicodemos de que não se pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, muitos, com os quais eu pessoalmente concordo, optam pela definição de homem natural como alguém sem Cristo, ou não convertido, ainda alheio ao reino do Senhor, que é espiritual. Isso mostra que se o homem não tem a vida, ou seja, Jesus, no plano espiritual, ele vive apenas naturalmente, é apenas o homem psíquico. Já o homem carnal, por sua vez, é alguém convertido, porém não desenvolvido espiritualmente. Isso fica evidente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, que Paulo afirma: Não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Há uma relação entre as expressões carnais e crianças em Cristo. Ambas tratam de quem foi regenerado, mas não abandonou a infância espiritual. Consequentemente, ainda se alimenta de leite, quando já deveria viver e digerir bem o alimento sólido. As verdades profundas da palavra de Deus não podem ser plenamente entendidas com a razão, com nossa psique. Esse é o motivo de Paulo afirmar que elas se discernem espiritualmente. Os espirituais são aqueles que já cresceram e se desenvolveram a ponto de terem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Portanto, as palavras natural, carnal e espiritual indicam fases distintas. O natural ainda precisa converter-se. O carnal já se converteu, mas necessita crescer e desenvolver-se espiritualmente. O espiritual aprendeu a andar, mas não mais segundo a carne, mas sob o domínio e a liderança de seu espírito, cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus. Para facilitar o entendimento, Kenneth Reagan, em seu livro Crescendo Espiritualmente, diz o seguinte: o homem natural é aquele que ainda não passou da morte para a vida,
Não nasceu de novo, não foi recriado, nunca se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. O homem carnal é uma nova criatura, pois nasceu de novo, mas jamais se desenvolveu nem cresceu. A triste verdade é que o homem carnal pode ficar nessa condição durante toda a sua vida. Talvez nunca passe da etapa da primeira infância na sua condição de nova criatura. É governado pelo seu corpo, pelos sentidos, não pelo seu espírito. O homem espiritual é aquele que se desenvolveu nos aspectos divinos. Seu espírito conquistou o domínio sobre seus processos intelectuais e conseguiu o controle sobre o seu corpo e seus sentidos físicos. Deus o governa por meio da palavra. Não importa como denominamos cada fase, o fato é que elas existem e precisam ser compreendidas. Se as Escrituras não optaram por termos únicos, penso que temos a liberdade de alterar entre os sinônimos. Melhor do que encontrar a nomenclatura perfeita é entender cada estágio, saber localizar em qual estamos e em qual estão aqueles a quem Deus nos deu o cuidado, para, a partir disso, trabalhar com uma dieta correta rumo à maturidade. Pois, uma vez conscientes dessa realidade, saberemos o que fazer e como fazer. Pois não adianta alimentar uma criança recém-nascida com uma feijoada, ou, muito menos, um adulto só com leite materno. Ambos não vão se desenvolver e podem chegar ao óbito. Precisamos ter essa visão e não ficar à mercê das nossas deduções, mas sim continuar crescendo e vivendo as maravilhas do Senhor na proporção da nossa entrega. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de entregarmos tudo diante do seu altar. De entregarmos, Pai, mais este dia, pensamentos, atitudes, ações. Ainda, Senhor querido, que as coisas digam, Pai, ao contrário. Ou ainda, Senhor, que haja uma alegria exorbitante em tudo, Senhor. Em tudo nós somos gratos. Somos gratos pelo seu amor, gratos pelo seu cuidado, gratos pela sua presença. Muitas vezes, em nossa mente nós queríamos estar em outros lugares, mas o Senhor diz que o lugar onde nós estamos é um lugar de bênção e que tudo tem o seu tempo já preparado e definido. E por isso, Pai, nós nos regozijamos em Ti. Regozijamos em estar em obediência, pois sabemos que é através da desobediência que tudo pode acontecer, Senhor, de contrário em nossas vidas. Então, permita, Senhor, ou ensina-nos a continuar em sua obediência, para podermos mergulhar naquilo que o Senhor tem preparado e naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Desde já, cancele, anule, Pai. Despedace e desfaça, Senhor, todos os outros altares, Pai, que foram levantados e que foram até mesmo, Senhor, referenciados. Então arranca tudo isso para que somente, Pai, em nosso coração, em nosso ser, esteja, Senhor, o altar, Pai, que leva, Senhor querido, o seu nome. Esta entrega total, que haja este discernimento, que somos seres espirituais e que vivemos, Pai, na dependência do Espírito Santo de Deus, mas que cada um, Senhor, seja despertado neste momento para compreender aquilo que o Senhor tem para cada um neste tempo, Senhor. E como o Senhor me disse, não existe, Senhor, um período ou um tempo. O ano novo pode chegar, ou um ano novo pode, Senhor, se manifestar hoje, porque o Senhor não trabalha, Pai, com as datas do Senhor e as festividades do homem, mas sim o Senhor trabalha, Pai, para que o seu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Graças te damos. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólico Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.